Há 3.000 anos, em uma terra entre rios e montanhas, um povo acreditava que possuía proteção divina garantida por um objeto sagrado. Eles chamavam de Arca da Aliança, e nela estava depositada toda a esperança de uma nação inteira. Mas enquanto o povo venerava símbolos, seus líderes cometiam crimes nas sombras. Hofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote Eli, e sua corrupção era conhecida por todos, mas ninguém tinha coragem de confrontá-los. Enquanto isso, ao norte, os filisteus se preparavam para a guerra, e Israel acreditava que tinha a vitória garantida. A primeira batalha havia sido desastrosa, com 4.000 mortos. Os anciãos então decidiram trazer a arca para o campo de batalha. Eles acreditavam que a arca do Deus de Israel teria poder para transformar a derrota em vitória. Quando a arca chegou ao acampamento, um grito de guerra ecoou por toda a multidão, um grito de esperança desesperada. Mas no acampamento filisteu, o medo tomou conta quando ouviram que a arca havia chegado. Os filisteus lembravam das pragas que o Deus de Israel havia enviado e tremiam de terror. Mas o medo não foi suficiente para detê-los. Os filisteus se fortaleceram e marcharam para a segunda batalha. O que aconteceu em seguida foi ainda pior que a primeira derrota. $30.000 soldados israelitas caíram naquele dia, e a Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. Hofni e Finéias, os filhos corruptos do sumo sacerdote, também morreram naquela batalha. Em Siló, o sumo sacerdote Eli estava sentado à porta do tabernáculo, esperando notícias da batalha. Seu coração estava acelerado, seu corpo frágil tremendo com a antecipação de notícias que ele temia ouvir. Então, um mensageiro chegou, correndo com o rosto coberto de sangue e poeira. Eli, a arca foi tomada! Seus filhos Hofni e Finéias estão mortos! O exército foi massacrado. Israel está perdida! O mensageiro começou a contar a história da derrota, da morte dos filhos de Eli e da captura da arca. Quando ouviu que a arca havia sido capturada, algo quebrou dentro de Eli. Ele caiu da cadeira onde estava sentado, seu corpo frágil, pois era um homem de 98 anos de idade, não resistindo ao peso da notícia. Seu pescoço quebrou no impacto, e Eli, o sumo sacerdote que havia negligenciado sua responsabilidade, morreu. Mas a tragédia não terminou ali. A esposa de Finéias estava grávida, e quando ouviu a notícia da morte de seu marido, entrou em trabalho de parto. Ela deu à luz um filho, mas seu corpo não resistiu ao choque emocional e físico combinados. Ela morreu, mas não antes de dar um nome ao seu filho, um nome que carregaria o peso de uma nação inteira. Ela o chamou de Icabode, que significa "de Israel se foi a glória". Esse nome não era apenas uma descrição de um momento, era uma profecia sobre o futuro de Israel. Mas por que essa história importa para nós, 3.000 anos depois? Porque a história de Icabode é a história de como as ilusões nos cegam para a realidade que está diante de nós. Israel acreditava que a arca o salvaria, mas a arca não tinha poder para mudar corações corruptos. Assim como hoje, muitos acreditam que símbolos, rituais e instituições têm poder para resolver seus problemas. Mas como Israel aprendeu, nenhum símbolo externo pode compensar a falta de integridade interna. A segunda lição de Icabode é sobre liderança negligente e suas consequências. Ele sabia que seus filhos eram corruptos, mas não teve coragem de confrontá-los. Sua negligência não apenas destruiu sua própria família, mas afetou toda uma nação. Hoje, líderes em posições de poder ainda enfrentam a mesma escolha que Eli enfrentou. Confrontar a corrupção é difícil, especialmente quando envolve pessoas próximas ou influentes. Mas a história de Eli nos mostra que a inação tem um preço ainda maior. A terceira lição é sobre como nossas ações afetam gerações que não tiveram culpa em nossas escolhas. Icabode nasceu em um momento de catástrofe, nomeado para lembrar uma derrota que ele não causou. Seu nome carregava o peso de uma nação inteira, uma criança marcada pela negligência de seus pais e líderes. Hoje, quantas crianças nascem em circunstâncias que não escolheram, marcadas por decisões de adultos? Quantas famílias são destruídas por negligência de líderes que tinham poder para agir, mas escolheram não fazer? A quarta lição de Icabode é sobre a ilusão de que símbolos externos podem substituir integridade interna. Israel acreditava que trazer a arca para a batalha mudaria o resultado, ignorando que o problema era interno. A corrupção de Hofni e Finéias não podia ser resolvida por um objeto sagrado. A negligência de Eli não podia ser resolvida por um objeto sagrado.
Nenhum símbolo, nenhum ritual, nenhuma instituição pode compensar a falta de caráter e integridade pessoal. A quinta lição é sobre como a verdadeira proteção vem de dentro, não de fora. A arca foi capturada porque Israel estava fraco internamente, não porque a arca não tinha poder. Hoje, muitos buscam proteção em coisas externas. Amuletos, rituais específicos, lugares sagrados, acumulação de riqueza. Mas como Icabod nos ensina, nenhuma dessas coisas pode proteger alguém que está construindo sua vida sobre mentiras e exploração. A verdadeira proteção vem de princípios internos: honestidade, compaixão, justiça, alinhamento com valores que transcendem o material. A sexta lição é sobre como a ilusão nos cega para a realidade que está diante de nós. Vivemos em uma era de ilusões sofisticadas, acreditando que tecnologia resolverá nossos problemas sociais. Acreditamos que consumo nos tornará felizes, que poder político nos dará segurança. Como Israel, frequentemente buscamos soluções externas para problemas que são fundamentalmente internos e morais. A verdadeira transformação exige autocrítica honesta, disposição para confrontar nossas próprias falhas e coragem para fazer mudanças difíceis em nossas vidas e instituições. A sétima lição é sobre como as maiores transformações nascem das maiores quedas. Após a catástrofe de Icabod, Israel teve que reconstruir não apenas militarmente, mas espiritualmente e moralmente. A nação aprendeu que fé genuína exige integridade contínua, não apenas símbolos e rituais. Hoje, muitas instituições e sociedades enfrentam seus próprios momentos de Icabod. Momentos onde símbolos não salvam, onde poder não protege, onde ilusões colapsam. Esses momentos, por mais dolorosos que sejam, oferecem oportunidade de transformação genuína. A oitava lição é sobre responsabilidade pessoal e coletiva. Eli era responsável por seus filhos, por seus liderados, por sua nação. Ele não podia simplesmente observar e esperar que outros resolvessem os problemas. Hoje, cada um de nós ocupa posições de influência em nossas famílias, comunidades, trabalhos. E cada um de nós enfrenta a escolha que Eli enfrentou: agir ou negligenciar. A nona lição é sobre como a história se repete quando não aprendemos com o passado. Corrupção em posições de poder, líderes negligentes, povo buscando soluções mágicas, consequências devastadoras. A história de Icabod é um aviso. Se não aprendermos, repetiremos. A 10ª lição é sobre o poder de um nome e como palavras carregam realidade. Icabod não era apenas um nome, era uma profecia, uma realidade nomeada em voz alta. As palavras que falamos, as histórias que criamos, as histórias que contamos, moldam a realidade. Se nomeamos algo como impossível, criamos uma realidade onde é impossível. Se nomeamos algo como possível, criamos uma realidade onde é possível. Você é capaz. A 11ª lição é sobre como o sofrimento inocente é frequentemente consequência das escolhas de outros. Isso não é justo, mas é real. E reconhecer essa realidade é o primeiro passo para mudá-la. Muitos Icabodes nascem todos os dias, carregando nomes de glória perdida que não causaram. A 12ª e última lição é sobre esperança e reconstrução. A história de Icabod não termina em completa desolação, porque Israel aprendeu e reconstruiu. Hoje nós também temos a oportunidade de aprender de Icabod e reconstruir nossas vidas e instituições. Podemos escolher não repetir os erros de Eli, não criar novos Icabodes, não permitir que ilusões nos ceguem. Podemos escolher ser guardiões de integridade em nossas famílias, comunidades e instituições. Podemos escolher confrontar a corrupção, mesmo quando é difícil, mesmo quando envolve pessoas próximas. Podemos escolher não buscar soluções mágicas, mas trabalhar pela transformação genuína. Podemos escolher nomear esperança em vez de desespero, possibilidade em vez de impossibilidade. A história de Icabod é uma história de aviso, mas também é uma história de possibilidade. Porque mesmo aqueles nomeados para a glória perdida podem descobrir glória renovada através de suas próprias escolhas. A lição final de Icabod é que a história não termina com o nome que nos é dado, mas com as escolhas que fazemos. Somos todos, de alguma forma, herdeiros de Icabod, vivendo em um mundo marcado pelas negligências de gerações anteriores. Mas também somos todos capazes de aprender, de mudar, de reconstruir, de nomear esperança em vez de desespero. A glória pode ter sido, mas a oportunidade de criar nova glória permanece sempre presente. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Deus te abençoe. Juntos criaremos a mudança.
Construiremos um futuro melhor.